Bem-vindo ao segundo episódio de Educação Significativa. Hoje nós vamos fazer uma conversa um pouco mais íntima, a dois apenas. Eu sou Camilo Baldi, eu sou engenheiro aeronáutico, sou servidor público e hoje a conversa vai ser com a minha parceira de vida de 20 anos e a gente vai tentar contar um pouco da gente para chegar em por que educação é um projeto de vida. Então, a nossa expectativa é falar sobre a infância, depois já conectar isso com a vida adulta, depois voltar para falar do ensino fundamental, depois falar sobre o período de faculdade, depois falar sobre o ensino desse Fundamental 2, a entrada no médio, e ensino médio, que finalmente foi onde a gente se conheceu com 17 anos e começou isso tudo. Então, obrigado, Paula, pela oportunidade de estar aqui com você e dividir um momento que a gente costuma fazer muito a dois, né? Às vezes, às 3 da manhã, sem motivo algum, simplesmente porque a gente quer discutir alguma coisa muito legal que veio na cabeça e a gente sempre tem essa parceria de poder fazer isso. E que bom que a gente vai fazer hoje e dividir um pouco mais isso em público. Obrigado, seja bem-vinda também aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, são 20 anos de história. Eu acho que acaba sendo um podcast comemorativo para nós dois, mas muito do que a gente conversa sempre envolve a educação. A gente sempre volta para as nossas memórias de escola. E hoje, olhando a educação com uma maturidade, com muito estudo, com muito diálogo, a gente consegue trazer um pouquinho da nossa história, o quanto nós somos diferentes e o quanto fomos diferentes na nossa vida escolar e acadêmica, que a gente pode dividir e talvez algumas pessoas vão se identificar em alguns pontos, mas a gente está aqui para trocar e olhar para essa educação como não só como o nosso projeto de vida, mas como apoiar tantos outros projetos. E eu acho que isso é muito legal, porque a gente fala das nossas diferenças, de como nós somos seres diferentes e que usamos sempre táticas diferentes para fazer. E eu gosto muito de ouvir como foram as suas experiências e comparar como foram as minhas. Porque, por exemplo, eu comecei a minha vida muito perto da minha família. Até os 4 anos eu não fui para a escola, eu ficava com as minhas avós. Eu tive a felicidade de poder conviver muito com as minhas avós, 2 exemplos de mulheres assim fantásticas que fizeram muito por mim. Meus tios, lógico, também estavam muito perto, sempre ficava muito com a minha mãe, com meu pai também, mas essa experiência na casa das avós e poder ter uma certa liberdade com elas, poder cozinhar com as minhas avós, poder subir em pé de limão, poder experimentar as coisas, desmontar a coisa na casa delas, aprender, sair, enfim. Foi uma experiência que eu me relaciono muito do meu jeito, lógico, sozinho com as minhas avós, mas tem experiências muito fortes que eu também vejo você contando sobre a sua educação na escola, né? Sim. Então é uma experiência diferente, que eu estava sozinho, mas experimentando o mundo de uma forma muito gostosa e eu relaciono muito com você isso também. Eu fui para a escola desde pequena, mas ouvindo você falar, eu sempre falo para você muito o quanto a infância é a base da nossa vida, é o começo da vida, é o começo de tudo, né? A gente é criança e vive a fase, né, da infância uma vez. Depois, por muito mais tempo, nós somos na fase adulta e a expectativa de vida aumenta, a gente tem vivido mais, mas a gente tem vivido mais na terceira idade. A gente não volta, né, a ser criança, subir no pé de limão e ter essas memórias. E aí eu entro numa reflexão sobre as nossas primeiras memórias, como a infância é o lugar de tantas primeiras memórias, sensações e descobertas. Então, fazer isso ao lado da família, conectado à família, com as suas avós, te traz muito do que você é hoje. Eu tive a oportunidade, a enorme felicidade de também fazer muitas descobertas ao lado dos meus pais e, né, das minhas avós, mas não diariamente como você conviveu com as avós. Meus pais muito presentes, meu irmão, mas um privilégio de ter estudado numa escola que há mais de 30 anos acolhia essa infância, já estudava sobre a infância. Então, muito do que hoje é falado, eu vivi isso na escola. Então, é incrível como eu aprendi a ler e escrever de uma forma muito lúdica.
escrevendo história, recitando poesia, conhecendo muitas músicas, estão trabalhando toda essa rima, né? Essa beleza e poética da nossa língua portuguesa. Eu me lembro da gente conhecer um conto do Lobo e os Sete Cabritinhos, e por muitos anos eu achar que a gente que tinha inventado aquela história, né? Nós, criança, e o professor escrevendo. E depois de muitos anos eu fui conhecer que era uma história absolutamente, né? Um conto absolutamente clássico. Mas desse conto nós fizemos uma peça de teatro que a gente apresentou na própria sala de aula, mas a gente se envolveu em todo o processo, todo o cenário, todo o figurino, tudo foi muito apoiado, claro, pelos educadores, mas eu lembro muito mais desse protagonismo da criança. Então, hoje, tudo que eu estudo dentro da pedagogia, o que eu levo para a Escola Prima, eu vivi isso na escola. Então, eu olho para essa base da minha infância, claro que com os meus pais, que sempre puderam me proporcionar experiências muito ricas, né, de idas a museus, parques. Meu pai jipeiro, sempre na turma de amigos, nosso passeio era muito em contato com a natureza. Então, isso foi incrível nessas minhas primeiras lembranças. E a escola, ela foi fundamental. Eu tenho a sorte de ter estudado num lugar em que eu quis ler e escrever, em que eu brincava muito de ser mãe, eu brincava muito de ser professora. Eu acho muito que essa questão do querer, essa questão do buscar, essa questão do se desafiar é algo muito lindo que eu vejo, que você teve essa experiência e que isso te Sim. entusiasmou muito, aprender a ler, aprender a escrever e tudo mais. E eu fui comparando porque, assim, eu fui para uma escola... Desvendar o mundo, né? Eu fui para uma escola um pouco mais tradicional, né? Era em Itu mesmo, e era uma escola mais tradicional, mas eu me sentia muito desafiado. Eu aprendi a ler falando B, A, Ba, B, E, B, B, I, B. Mas eu me sentia desafiado a ir para aquela escola e aprender aquilo e saber o que era e saber escrever. Mesmo dentro de uma questão mais tradicional, para mim isso sempre foi um desafio e também foi muito legal. Eu gostava muito de terminar as lições de matemática. Pô, lá tô falando de 5, 6 anos, né? Lição de continha básica, assim, mas eu recebi uma lista de contas que eu tinha que fazer e se eu fizesse eu podia ir pro parque. E eu adorava terminar rápido aquele negócio, entregar, tava tudo certo, como era normal de estar, e eu ia sozinho brincar no parque, eu achava isso fantástico. Então, me desafiava muito poder terminar isso, poder fazer tudo isso, ter esse ambiente de escola que funcionava desse jeito. E eu acho tão legal, porque para mim, a minha experiência de escola foi uma experiência também desafiadora, dentro de um modelo diferente, mas também desafiadora. Mas assim, o quanto eu lembro que você falou da relação dos seus pais, de quanto vocês levaram, para eu ir para a escola com 4 anos, eu lembro muito do meu pai deixando de ir um dia trabalhar ou indo trabalhar mais tarde, não sei direito como é que ele Sim. fez, eu sei que ele trabalhava em São Paulo, viajava muito, ficava muito tempo, né, trabalhando, mas ele deixou um dia para me levar para a escola e foi um negócio tão especial, assim, do meu pai me deixar para a escola, falou, não, você consegue fazer isso, sabe, foi uma inspiração, pô, meu pai me trouxe aqui, é óbvio que eu vou aproveitar isso daqui, é óbvio que eu vou fazer o meu melhor, é óbvio que, né, e como isso é legal, como essa relação, tanto com meu pai, com a minha mãe, com as minhas avós, e também desse incentivo e desse desafio, mesmo dentro de uma coisa, como esse apoio da família foi legal. Sim. Eu gosto de ver isso. Eu vejo que uma coisa muito em comum que nós tivemos e a gente tem até hoje é aproveitar as oportunidades. A gente sempre aproveitou muito as oportunidades que a gente teve, que a gente tem. A gente sempre valorizou muito o que as pessoas mais velhas têm para nos dizer, têm para nos ensinar. Eu acho que isso é uma coisa muito nossa, da nossa educação, com certeza, mas acho que muito nossa também, né? De querer compartilhar também as nossas dificuldades, as nossas dúvidas com outras pessoas. Sim. Eu acho que isso é muito bonito. A gente, apesar de diferente, ninguém tá junto há 20 anos sendo À só toa, diferente, né? E a gente se apoia hoje muito, e muito nessas diferenças da nossa infância. A gente consegue perceber hoje com maturidade alguns pontos de que a gente podia ter sido diferente se outras situações tivessem acontecido. Naturalmente, como qualquer pessoa. Mas como é legal o quanto
tanto eu quanto você fomos ouvidos. Nós fomos ouvidos, porque Exato. assim, você foi muito ouvida. Respeitados. Ouvidos e respeitados. Mesmo enquanto crianças, nossas linguagens foram muito respeitadas. Eu tive as minhas linguagens muito respeitadas, tanto pela minha família quanto pelos meus educadores. Você teve as suas linguagens muito respeitadas e incentivadas pelos seus. E nós temos coisas totalmente diferentes. Eu, com 4 anos, queria ser cientista de avião. Eu queria ser cientista de avião com 4 anos. Era a minha ideia, porque eu queria construir coisas. Eu desmontava meus carrinhos e usava a bateria dele junto com o LEDzinho do outro. Isso eu tô falando de 6, 7 anos. E usava com o LEDzinho do outro, eu pegava um ventiladorzinho, fazia ele rodar, fazia coisinhas muito pequenas, né? Mas eu já pensava nisso. E como isso me leva para a vida adulta, hoje eu sou engenheiro aeronáutico. Sim. E eu sonhava ser cientista de avião. Mas hoje eu me vejo já indo, né, pro mercado de trabalho, para a vida de hoje. Hoje eu me vejo como uma pessoa que ainda está muito inspirada naquela criança da primeira infância, que ainda tem oportunidade de ter... Infelizmente eu não tenho mais as minhas 2 avós, mas eu tenho uma das minhas avós que sempre me apoia muito, que sempre me apoia muito a ler, assim como a mãe dela, né, minha bisavó, sempre portuguesa, sempre me incentivou nessas áreas e tudo mais, como eu tenho esse apoio até hoje, e como isso é muito a pessoa que eu sou hoje, muito as coisas que eu consegui alcançar na minha vida adulta foi isso, e eu acho que eu vi um pouquinho isso com você também, né? Sim. Olhar para hoje, olhar para a nossa vida profissionalmente, não tem como não olhar para trás, né? É uma caminhada, é uma trajetória. Eu, de criança, com 4 anos, eu não fazia ideia do que eu queria trabalhar, mas com 16, 17 eu também não sabia, né? Não escolhi aos 4 anos a minha profissão como você. Será? Mas... Do que você brincava com 4 anos, 5 anos, 6 anos? Mas eu sempre fui uma pessoa... Hoje, né... Olhando de hoje, eu sei que você não sabia na época, mas olhando de hoje, qual era a sua brincadeira? Mas olhando assim? de hoje, a minha brincadeira era isso, era ser mãe, era organizar a rotina dos meus filhos, ir para o meu trabalho, no meu carro. Sempre tive também essa vontade de dirigir, né, de ir sozinha para algum lugar. Mas eu chegava no meu trabalho e ou eu estava ensinando alguém, ou eu estava preenchendo algum papel para mandar para alguém, eu estava sempre em relação com o outro, nunca foi um trabalho sozinha. E eu era essa pessoa nas brincadeiras. Eu organizava as brincadeiras, os papéis, então os papéis que cada criança ia exercer na brincadeira. E se você perguntar para as minhas primas, para as minhas amigas de infância, elas vão dizer que a Paula era sempre a mãe, a professora, a dona da loja, a dona do cachorro, sempre era essa pessoa. Mas se a outra criança não quisesse, por exemplo, ser a aluna da brincadeira, então eram 2 professoras, não tinha problema. Mas eu nunca era a aluna, nunca era a filha. Então, as 2 querem ser mães, tudo bem, a gente é mãe da almofada. Então, isso era uma coisa muito forte em mim, eu conseguia colocar essa minha vontade, eu conseguia resolver muito bem os conflitos e sempre fui uma pessoa que cuidava muito dos mais novos. Então, eu sempre era aquela criança que estava num aniversário brincando com uma criança mais nova, cuidando dessa criança mais nova, ajudando essa criança mais nova a escorregar no escorregador. Então, sempre esse lado muito do cuidado, do bem-estar com o outro. Eu vejo isso em você até hoje, sabe? Uma das suas maiores qualidades, e que eu falo muito isso na vida adulta, é que você cuida das pessoas até hoje, sabe? Você tem uma empresa em que você cuida das pessoas, você incentiva as pessoas, você treina as pessoas, você acolhe as pessoas. Eu acho que essa mesma criança que você era inspira uma mulher hoje que é professora, que é empresária, que se relaciona. E muitas vezes eu falo isso pra você, né? De quão boa empresária, quão boa presidente você é, como você usa essas habilidades que às vezes você fala, mas eu não sabia fazer uma prova. Eu falo, como não sabia? Lógico que você sabia. Hoje você demonstra muito bem que você tem as pessoas que você precisa, nos lugares que você precisa, que você continua sendo a mãe, que você continua sendo a dona, que você continua sendo a chefe, você continua sendo tudo isso, mas abraçando as pessoas. Eu acho isso uma qualidade tão fenomenal. Eu me importo verdadeiramente com as pessoas. Então, pra mim é natural.
conforme a gente vai crescendo, a escola foi crescendo, eu fui perdendo, eu fui tendo menos tempo de estar em contato e saber da vida de cada educador, de saber às vezes por que ele não está bem, o que está acontecendo. Mas eu continuo tendo pessoas que foram chegando e que também olham para esse valor, também é um valor para elas e para a escola e continuam tendo todo esse cuidado, né? Não só de uma questão afetiva, mas de querer saber mesmo quem são essas pessoas. Nas entrevistas que eu sempre fiz com os professores de educação infantil, Fundamental 1, eu sempre volto e pergunto para elas como foi a sua infância. Então eu pergunto qual é o cheiro que tinha a sua infância. Então eu resgato memórias das pessoas, muitas vezes elas acabam chorando, viram mais uma sessão de entrega e de terapia do que uma entrevista. E cada entrevista para mim é especial, cada reunião com as pessoas é muito importante para mim. Eu gosto de estar na relação com o outro. Eu me identifico estando com o outro. Eu penso melhor tendo com o outro. Então, às vezes, é até um pouco cansativo, porque eu faço uma reunião, muitas vezes tem pauta e etc., mas muitas vezes não tem. E conforme os assuntos vão surgindo, eu vou colocando outros, às vezes eu atropelo, e às vezes a gente sai da reunião, percebo que eu deixo as pessoas até um pouco cansadas de falar, meu Deus, mais inspiradas. Foi muito assunto numa reunião cansadas, só. mas inspiradas. Muito, sempre. Sim, mas eu também sinto que dali surgiram muitas outras ideias e que a gente vai sempre muito mais longe. E aí nas doideiras que eu vou pensando, as pessoas vão abraçando e vão fazendo dessa primeira ideia, que às vezes não é minha, algo muito maior, ou vice-versa. Eu também, de uma ideia de uma pessoa, vou pensando em tantas outras formas de fazer aquilo acontecer. Eu, enquanto pedagoga e estudiosa da educação, eu sempre fui muito crítica à escola e à educação. Porque eu olho para tantas teorias, tantas fundamentações teóricas, tanta gente incrível que já falou e contribuiu com a educação, que a gente sabe, e aí eu falo, tá, e como que a gente vai fazer? Como que a gente vai tirar isso do papel, né? Então, eu sou uma pessoa que... E aí, nessa vontade de fazer, eu vou me relacionando muito bem com as pessoas. Então, o projeto da Escola Prima, o projeto da escola, ele vai conectando muitas pessoas. E é incrível a contribuição de tantas que já passaram pela escola, como a equipe é hoje e as pessoas que chegam, né, estão há menos tempo, mas é feito a muitas mãos. E eu gosto muito de ver isso, porque assim, quando eu olho pra mim e pro que eu fiz na minha vida profissional, eu sempre me incomodei muito com as coisas poderem ser melhores. Uhum. Sempre, muito. Desde que eu entrei na ANAC em 2010, e assim, me incomodava os processos custarem mais do que eles deveriam custar, das pessoas demorarem mais com aquilo. Eu queria muito que aquilo fosse mais rápido, que fosse mais ágil, então eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Então, senta para programar uma coisa, faz outra coisa, né? Muda um regulamento, faz uma coisa ali. Então, eu acho que eu cresci muito rápido dentro da agência, eu virei gerente muito rápido e sempre assim, dando muitas ideias, realizando muitas coisas, trabalhando muito, produzindo muito, tentando fazer o melhor para todo mundo, fazendo muita coisa todos os dias, respondendo 200 e-mails por dia, tentando trazer tudo para mim e fazer tudo que eu poderia fazer. E eu vejo como isso também trouxe muitos resultados muito bons para mim. Assim, eu consegui participar de equipes sensacionais dentro da ANAC e Sim. aprendendo muito com você também, com essa questão de toda a valorização que você dá das pessoas. Eu consegui cada vez mais também me colocar dentro de equipes, por mais dificuldade que eu tenha, porque assim, eu atingi muitas coisas legais, eu consegui dar muitas ideias, eu consegui fazer muitas coisas. Eu cheguei na medalha do Mérito Mauá, que, assim, o maior reconhecimento que o governo federal pode dar para uma pessoa no ramo dos transportes é a medalha maior. Eu trabalho com transportes, eu sou engenheiro aeronáutico, eu ganhei isso daqui há alguns anos atrás, que ela está ali no fundo também, enfeitando o nosso cenário. Eu tenho muito orgulho de ter alcançado tudo isso. Sim. E eu acho que eu alcancei tudo isso muito porque
Eu sou essa pessoa que sou criativo, sou incomodado, quero trabalhar, quero fazer, quero entregar o melhor de mim, quero que o processo seja o melhor, mas que também consegui ir imitando e ir inspirando muita coisa que você está fazendo. E hoje, há pouquíssimo tempo atrás, questão de semanas mesmo, no máximo um mês, eu me descobri enquanto neurodivergente. Eu me descobri enquanto dentro do transtorno autista, eu percebi que eu olho para as pessoas porque eu tô pensando nisso. Tenho que olhar para ela, tenho que olhar para Paula, não posso ficar olhando para outro lado enquanto eu falo, porque tenho que me relacionar, olho para cá, olho para lá, tenho que trazer alguém e tudo mais. Como você sempre me ajudou nisso, antes de eu pensar em diagnóstico, antes de eu pensar em alguma coisa, mas o quanto você me ajudou nisso, a me relacionar com pessoas, e quanto eu fui buscar pessoas e buscar me inspirar em pessoas que foram, na minha história, pessoas assim que, fantásticas, né, da minha história inteira, que eu sempre me inspirei, sempre tentei imitar, sempre tentei fazer, sempre tentei tudo mais, né? O quanto eu deixei você cansado, porque se eu gosto de me relacionar com as outras pessoas, o quanto eu fiz a gente... o quanto eu tirei você sem querer da zona de conforto, né, de levar você para falar com pessoas que você nunca viu, estar num ambiente de pessoas que você tem que conversar, de se esforçar para não ficar no canto e falando, meu Deus, não vejo a hora de ir embora. Então, acho que foi muito sem querer, faz isso que você falou, um mês, nem isso que a gente... Que a gente sabe o porquê a gente fazia aquilo, né? Não, que a gente sabe, dentro do seu diagnóstico de neurodivergência, vem um autoconhecimento importante, que a gente está trilhando nesse momento. Então, algumas coisas a gente fez intuitivamente, colaboraram muito, mas você é uma pessoa... porque parte importante a medalha foi um mérito seu. E eu acho que parte importante desse diagnóstico também é a superdotação, porque a superdotação, que foi algo identificado agora, eu falo para as pessoas falam, é óbvio que você é superdotado, mas desde criança, falo para minha mãe, é óbvio que você era, falo a amigos, tudo bem, mas você descobriu isso agora, a sua prima, você é superdotado, óbvio que você é superdotado, mas para mim não era, para mim assim, eu só tenho facilidade, acabou, não é que eu sou superdotado, mas como isso ajudou muito, e eu acho muito fantástico como eu consegui ajudar isso, usar essa superdotação para também ajudar com você. Porque, assim, na hora que a gente estudava, quando você estava fazendo o MBA e eu estudava junto com você, eu achava muito gostoso poder estudar sobre MBA, estudar sobre e conversar com você. E para mim era só uma atividade prazerosa, que eu tô aprendendo um negócio aqui que eu não uso para nada não uso para nada, óbvio que tudo a gente usa para alguma coisa, mas que não é o ponto central da minha vida de trabalho, mas eu gosto de estar estudando isso com você. Acho que foi um momento muito legal da nossa vida adulta mesmo, de poder estudar um negócio da FGV. O desafio te estimula muito, a mim também, mas esse MBA é muito interessante, porque acho que foi em 2017 que a gente começou a conversar e eu falei para você que queria voltar para a universidade, queria estudar e queria fazer meu mestrado, e você falou, olha, eu acho que você tinha que fazer um MBA, algum curso que olhasse para a sua empresa, para a escola enquanto empresa. Você é uma excelente pedagoga, mas você tem uma veia de empresária, eu acho que você tinha que saber mais sobre isso, sobre esse universo. E foi só no seu empurrão, que você não estaria até hoje sem fazer esse MBA, que foi lá, me inscreveu, me matriculou, falou, você vai fazer um MBA na FGV, esse aqui é o melhor, sei lá o quê. Tem grande parte do conteúdo online, tem tantos encontros, a prova, e eu comecei. Então, num desafio muito grande, muito feliz, muito animada, mas o estudo ele foi sendo muito pesado. Não só pela carga que eu tinha durante o dia, então a escola, ia trabalhar todos os dias na escola, 2 filhos pequenos, você me ajudando em tudo, mas nesse momento morando em Brasília, né? E eu em Itu. Então, eu lembro de colocar as crianças para dormir 9 horas da noite. Eu começava a estudar 9, 10 da noite. Então, já era um momento muito ruim. Muito tarde. Mas o MBA, ele foi muito importante porque em determinado momento ele ficou insustentável. Eu queria desistir. E você sempre me apoiando nos trabalhos, no estudo. A gente estudava muito junto. Eu saí completamente da minha zona de conforto porque... ali eu estava tendo aulas de matemática financeira. Eu me lembro numa aula em que de tecnologia e o professor falando de IA.
E eu me sentia também diminuída na aula, porque os outros colegas, eles trabalhavam em empresas, em multinacionais e tinham posições no mercado que eu olhava com muita admiração e me diminuía. Eu falava assim, cara, eu só sou diretora de uma escola que ainda é pequena, no interior, então eu me colocava para baixo. E aí, numa aula dessa, o professor falava IA, e eu falava, meu Deus, o que é IA? Né? Que raio de sigla é essa? Mas a gente vem da escola e eu aprendi que levantar a mão e perguntar e mostrar uma fragilidade é algo inaceitável, então eu ficava quieta. Mas eu falava assim, eu tenho certeza, e depende do universo, porque no meu universo, IA significa introdução alimentar. Que ótima essa. Porque eu trabalhava com berçário, Você quer saber o que introdução alimentar tem a ver com tecnologia, Eu tinha né? certeza que ele não estava falando sobre introdução alimentar, mas você não sabia sobre o que ele estava falando, mas sobre o né? que ele estava falando. Então, você sai da aula para daí pesquisar. Então, as coisas eram difíceis. E num desses momentos de que eu quis absolutamente sair, né, desse curso, era muito difícil calcular juros compostos, fazer umas coisas que eu nunca tinha feito. Uhum. E aí foi um momento também que a gente foi procurar ajuda. Você também me incentivou demais. E aí eu, dentro dessa minha descoberta, dentro dos estudos dos especialistas que nós procuramos, eu também recebi depois, né, junto, um diploma na FGV em gestão empresarial, em MBA em gestão empresarial, mas também recebi um laudo, né, e um diagnóstico de TDAH. Então, hoje, muito comum, hoje muitas pessoas vêm descobrindo tardiamente, né, os seus diagnósticos, mas o quanto foi importante, né, em todos esses últimos anos, eu me entender cada vez mais. E a gente não foi a FGV que me trouxe o TDAH, lógico. Não foi hoje a ANAC que te trouxe um laudo de superdotação, né, autismo, né? Mas o quanto isso, de novo, a gente volta para a nossa infância e a gente pensa que outros apoios teriam sido importantes naquela época, que a gente não teve porque não tinha informação o suficiente sobre isso, um estudo suficiente sobre isso. Então, não é que os nossos pais, nossos familiares foram negligentes, mas eles fizeram o melhor que eles podiam naquele momento. Mas eu penso muito também no contrário do quanto a sua mãe, sendo uma pessoa tão organizada, que colocou isso tanto na sua vida, como, mesmo sem diagnóstico, exato, ela muito conscientemente te ensinou a ser uma pessoa organizada e você tem um sucesso esplendoroso. O seu TDAH é uma fortaleza sua. Não é necessariamente uma dificuldade. Lógico, em você entendendo ele, sabendo Sim. usar as ferramentas, sabendo usar as medicações, você consegue fazer coisas que você quer fazer e tudo bem, mas você sempre tratou isso de uma forma tão boa. Eu acho que a sua família também te ajudou, a sua escola te ajudou a organizar isso de uma maneira tão boa, que sempre foi uma fortaleza sua, eu acho. E pra mim também, porque a minha família sempre me ajudou de uma maneira... Mas me exigiu muito. Te exigiu. Poderia ser melhor. Poderia ter sido mais sim. leve, acho que é isso que eu quero dizer. Eu acho que é isso, a reflexão sobre isso e fazer isso cada vez de maneira mais consciente é muito boa. Porque eu penso que a minha família também me acolheu muito dentro desse Sim. respeitar os momentos que eu não queria, que eu simplesmente estava fora e não quero olhar, não quero fazer, não quero sorrir. O Camilo é sério. Ok, o Camilo é sério, acabou, não tem problema nenhum. E, não, superdotação também tranquilo, o Camilo precisa ir um pouco mais longe, daqui. Minha mãe dava na minha mão ferramenta, assim, muito pequeno. E, não, vai lá, pode fazer. Desmonta o balanço. Lógico, ela estava olhando. Hoje eu sei que ela estava olhando, que ela estava acompanhando, que o meu pai fazia... parecia que eles deixavam a gente sozinho. Mas olha que sensacional. Eu lembro de muito pequenininho, meu pai lia Super Interessante pra mim. A Super Interessante começou a ser editada em 1987, mesmo ano que eu nasci. E meu pai, eu muito pequeno, ele adorava ler Super Interessante, ele tem a assinatura da Super Interessante até hoje, e ele lia essa revista pra mim. Como era legal eu ter isso, eu ter esse suporte dele. E assim, hoje a gente entende dentro das neurodivergências o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Como inconscientemente as nossas famílias Sim. fizeram isso pela gente. E pra mim, esse diagnóstico nunca foi algo que atrapalhou o meu sucesso.
né? Talvez isso seja um pouco mais fácil, dada a superdotação. Eu aprendi muito cedo a mascarar o autismo e sei até hoje. Hoje eu sei que me cansa. Que nem você bem colocou, me cansa. Ok, Sim. mas sei fazer, não tem problema, fazemos o dia inteiro. Minha família me ensinou Muita a gente isso. não vai nem entendeu? saber que Muita você... gente não vai nem saber, mas a gente se relaciona e a gente vê isso legal, né? Sim. E eu vejo isso muito legal em você, porque você fala assim, meu TDAH, tudo mais, é assim, assado. Mas como isso também não te ajudou a sair daquele alecrim que te colocou no mundo e te colocou como pessoa, e também ir mudar de escola e estar em São Paulo numa escola mais tradicional e ser um aluno, né, muito bom, não Sim. foi? E para o ensino fundamental, eu realmente tive uma quebra, né, para uma escola tradicional. Mas eu me relacionava muito bem com todo mundo, então eu fiz amigos muito rapidamente. Era uma necessidade de estar sempre em contato com o outro, né? Eu sempre tinha que, até para consolidar a minha aprendizagem, perguntar ou falar exatamente o que o professor, né, disse mais uma vez. Então, eu aprendi desde cedo que estudar com outra pessoa era algo que me ajudava demais. E eu fiz... Eu acabei me desenvolvendo dessa forma, mas se eu tivesse essa consciência na época, teria tido outros suportes que teriam sido muito importantes. Mas minha mãe estudava comigo nesse primeiro fundamental, né? Fundamental 1, estudava muito comigo, lia o conteúdo para mim, mas memorizar para mim sempre foi terrível e é até hoje. Contar com a minha memória para citar uma frase, para lembrar quem escreveu tal livro, nome de artista, nome de rua. Tem algumas coisas que para mim elas são muito difíceis e sempre foram difíceis. E a escola cobra muito essa memorização. Então, para mim, na parte difícil da escola era quando eu precisava memorizar alguma coisa. Então, eu me lembro de ficar com um papel, com o meu resumo, com palavras-chave, e eu ficava lendo aquilo, o professor estava quase distribuindo a prova, e aí, agora tem que guardar tudo. Aí eu guardava, ficava em silêncio, olhando, pensando naquele papel. A hora que chegava a prova, eu virava a prova e eu escrevia no verso... O que você decorou? Ou fórmulas, ou palavras-chave. Pra usar. Porque aí eu falava, tá, agora eu tenho um HD externo ali que para eu acessar, porque daqui 3 minutos eu vou esquecer. Então eu começava a fazer a prova e muitas vezes aquilo me ajudava, ou às vezes eu não tinha sorte do que eu tinha escrito, não caía na prova. Mas sofrido, então eu me lembro de pequena, chegar no final de domingo, a gente passeava muito aos finais de semana, a gente saía muito de São Paulo, então voltar para São Paulo no final do domingo era que segunda-feira eu ia voltar para esse lugar na escola que se eu tivesse prova, nossa, para mim era angustiante. Então, acho que ter essa angústia e esse pavor de final de domingo com 10, 11 anos, eu acho cruel. Mas vai falar assim, mas você sobreviveu a isso. Sim, e poderia ter sobrevivido e ser uma pessoa hoje com menos trauma em tantas aprendizagens e não ter muitos momentos me sentir como no MBA, né? Que eu me sentia pior do que as outras pessoas da sala, porque eles sabiam o que era IA e eu não sabia, porque eles sabiam melhor calcular um juros composto e eu não sabia. Então, o TDAH, ele de alguma forma, ele também me trouxe em muitos momentos a sensação de que as outras pessoas em volta de mim já tinham entendido, já tinham aprendido e eu ainda estava perdida em algum lugar. Então, acho que esse apoio, né, que se a gente olhar, teria sido mais fácil para mim. Eu tenho certeza que hoje eu conseguiria também estudar e fazer outras coisas que para mim ainda é um bloqueio, porque eu ainda não me sinto capaz de fazer. E olha que interessante, você está falando disso, e para mim, a minha experiência em ensino fundamental 1 sempre foi de muito desafio, né? De querer conhecer as coisas, de querer saber as coisas, mas para mim, eu via numa relação muito boa, porque eu convivia muito com as minhas primas, por exemplo, que são 3 e 5 anos mais velhas. Eu adorava saber o que elas estavam aprendendo. E eu queria, e daí eu lembro de estar na primeira série na época, né? Seria segundo ano hoje. E a minha prima já estava na 4ª, e ela trouxe as continhas que ela estava fazendo e me ensinou a fazer. Eu achei o máximo, sentar com a minha prima e aprender aquelas continhas lá, eu achava o máximo. Mas, como é diferente, porque assim... No meu ensino fundamental, eu tinha que mostrar que eu sabia tudo.
Então, assim, eu mostrava que eu sabia e que os outros não sabiam, então eu já tinha entendido muito mais rápido, ficava... Eu ficava sempre numa posição que daí eu lembro lá desde pequenininho, desde antes disso, né, desde até do infantil, de ter notas muito boas, e mesmo infantil, mesmo 4, 5 anos, ter um boletim dizendo que eu tirava a pior nota possível em comportamento. Porque era sempre isso, entendeu? O comportamento, como você deve se comportar, é muito ruim. Mas isso era uma coisa que lá na minha educação infantil e principalmente no fundamental, era algo que eu sempre me orgulhava. E olha isso, eu sempre me orgulhei muito de entender as coisas muito fácil, de me desafiar com as coisas, de fazer as coisas. De ter notas boas. De ter notas boas e às vezes de memorizar coisas que não eram tão certas. Eu lembro da minha professora de primeira série fazendo um mapa na lousa do mundo e desenhando, e ela estava querendo falar sobre o descobrimento do Brasil. E ela falava como um navio saiu de Portugal, tudo mais, chegou no Brasil, e ela desenhou o mapa na lousa de alguma maneira. Ela desenhou um mapa que não tinha nada a ver com Portugal e Brasil. Portugal era do mesmo tamanho que o Brasil, sei lá, era meio estranho assim. Porque o ponto dela não era esse. O ponto dela era o navio, era a história. E pra mim, eu passei a desenhar todos os mapas mundi exatamente do jeito que ela desenhou, porque a minha memória sempre foi boa. Sim. Ela deu aquele exemplo, ela é minha professora. É óbvio que quando eu tinha que fazer um desenho, eu fazia exatamente aquele desenho dela que eu sei até hoje. A memória é muito boa. E às vezes ela joga contra e às vezes ela joga a favor. Só que a gente não sabe caminhar nesse universo, porque é sempre assim, nossa, o Camilo é muito bom, o Camilo tira muitas notas boas, não sei o quê. Mas chega na segunda série, a minha mãe vai me buscar, a minha professora me elogia e fala, ai, ele é tão bonitinho. E eu viro pra ela e falo, ai, ela é tão falsa. Eu fiz isso com 8 anos, com a minha professora. Sim. Eu não tinha conexão com nenhum amigo naquela época. Vergonha, né? A vergonha da minha mãe. Eu vi uma criança falando isso e eu falei. E é coisa que assim, por que diabos que eu falei isso? Não sei, entendeu? Mas hoje, depois de um diagnóstico, a gente sabe, a gente sabe. Superdotação, a gente consegue entender que ali você não tá... Eu tava só colocando a verdade, era isso mesmo. Ela não fazia isso quando minha mãe não tava ali, ela fez quando minha mãe tava, eu identifiquei a quebra de um padrão e falei na hora porque não me relaciono. E como que isso muda e como isso vai mudando, mas como essas relações são muito interessantes, porque a gente vê os desafios. E como você se adaptou bem a qualquer escola que fosse, se apoiando nos amigos, se apoiando nos mais velhos, se apoiando nos diretores, porque a gente falou lá atrás, né, de quantas pessoas mais velhas a gente respeita. Eu falava muito com a minha coordenadora quando eu estava no ensino fundamental. Uhum. A dona Lourdes fazia parte do meu dia a dia. Eu falava com ela. Eu respeitava, eu ia pra sala dela sempre por comportamento, e ela conversava comigo e não sei o quê. Foi muito legal, tá? Foi muito bom, mas eu ia. Porque falava uma coisa errada pra um amigo, brigava com não sei quem. Brigar, assim, não de violência, mas de discussão, ou de querer dizer que eu era melhor, ou qualquer coisa do estilo, porque as pessoas aplaudiam muito. As pessoas sempre aplaudiram muito o que eu conquistava dentro da superdotação. E as notas eram muito boas e tudo mais, mas será que isso era tudo? Eu sinto que eu tive um apoio muito grande, não é à toa que eu cheguei onde eu cheguei, não é à toa que eu conquistei o que eu conquistei, não é à toa que enfim, que aconteceu tudo o que aconteceu, mas que maneira diferente que a gente fez e que ruim talvez eu seria na sua sala falando pra você, pô, você tá perguntando de novo, Paula, mas isso já é isso e aquilo. Não foi essa época que a gente se conheceu e eu acho assim, bem. Que bom que não foi essa época que a gente se conheceu, eu também né? Ia bastante para a coordenação e para a direção da escola, mas não porque me chamavam, né? Eu não era chamada, eu me colocava nesse lugar porque eu sempre fui muito crítica em relação à educação, ao livro, eu sempre achava que podia ser diferente. Teve até um episódio no MBA que eu tive que discutir com um professor, ele teve que abrir todo um jogo para mim, e eu falei, não, eu entendo o objetivo da atividade, mas pedagogicamente a FGV escolheu um caminho muito ruim. Depois escrevi para eles, dizendo e tudo mais. Então eu sempre fui muito essa pessoa de falar, se eu não concordo ou não acredito, de colocar essa minha opinião. Então eu ia muito para a coordenação e para a direção das escolas, para levar o meu ponto de vista, e fui muito acolhida também. Então, eu não fui podada nisso, então eu consigo hoje conversar com qualquer pessoa que eu tiver que colocar a minha ideia. Claro que eu vou ficar nervosa, mas eu vou conseguir fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, se eu estivesse nessa sala com você, criança, em muitos momentos falando, nossa, você vai perguntar isso ainda? Ah, você não entendeu isso ainda? Com certeza também teria sido
outros pontos, né, para eu trabalhar hoje nas terapias da vida. Mas sabe que quando a gente fala disso, essa relação no ensino fundamental 1, eu linko muito isso com o meu período de faculdade. Aqui já indo no nosso combinado de ir, voltar e estamos bem, né? No meu período de faculdade, foi a minha primeira experiência que eu consegui um pouco mais ativamente querer desenvolver amizades. Eu tentei fortemente desenvolver amizades. Eu conheci você e depois eu fui para a universidade. Eu acho que foi um momento muito importante. Eu gosto muito de ter entrado em engenharia aeronáutica muito cedo e ter vivido esse espaço na USP, longe, em outra cidade, sozinho, né? E tendo que desenvolver essas amizades. Tendo que conversar com as pessoas. Tendo que conversar com as pessoas, tendo que me relacionar, tendo que fazer isso. Depois de conhecer você, não tive uma experiência boa, não tenho até hoje amigos que eu tive no ensino infantil, no ensino fundamental 1, fundamental 2. Eu não converso com as pessoas, eu não tenho relação de... Sei quem são, mas assim... Não desenvolvi as relações de amizade. Como eu pude fazer isso no período de faculdade? Eu estudei muito no período de faculdade. Foi muito interessante. Foi muito desafiador. Mas foi muito bom porque as pessoas que eu conheci na faculdade eu trago com amizade até hoje. Eu tenho 6 amigos de faculdade que até hoje a gente se conversa diariamente. Graças ao WhatsApp, tudo bem, mas diariamente. Sim. E tem amigos de faculdade que todo ano a gente passa Réveillon junto. A gente vai pra lá, volta, vai no aniversário do filho, vem no aniversário do filho, enfim. Como esse período de descoberta, e eu tive uma sorte imensa de ir para a universidade no momento que a USP estava expandindo em São Carlos, né? Ela estava criando o Campus 2, a engenharia aeronáutica ela foi criada 4 ou 5 anos antes de eu entrar. Então, assim, estavam criando ainda os hangares da aeronáutica e tudo mais. E como isso foi um período legal de que a aeronáutica estava sendo construída, o prédio estava sendo construído, as aulas estavam sendo construídas, e eu podia pegar aquilo como desafio e podia me relacionar com as pessoas, e podia me relacionar com os professores, e podia relacionar com a direção de curso e tudo mais, para me entender nesse lugar e aproveitar ao máximo aquela universidade. E eu vejo porque a gente já convivia nessa época, né? E como era diferente, mas como eu te via absolutamente maravilhada, empenhada, acordando cedo, indo dormir tarde nesse período todo de universidade, né? Pois é, eu fiz pedagogia na Unicamp. Era exatamente a universidade que eu queria entrar, então aquilo para mim era a oportunidade que eu tinha que agarrar com unhas e dentes. Eu escolhi não me mudar para Campinas, então eu fazia todo um trajeto salto Unicamp, que era insano. No primeiro ano inteiro de faculdade eu saía do escritório dos meus pais 11 horas da manhã para ter aula 2 horas da tarde. E 6 horas da tarde pegar todo o trânsito para ir para a rodoviária e voltar 8 horas da noite. Eu ficava muito mais tempo num deslocamento do que em sala, né? E isso quando não chegava lá, e aí começou uma greve, ou enfim, o professor faltou, e aí eu ia até lá e não tinha aula. E quantas vezes, hoje às vezes eu penso, cara, eu era muito certinha, né? Eu podia ter faltado mais, podia ter tanto trabalho para ir, mas eu teria feito tudo exatamente como eu fiz. Eu teria ido e aproveitado a universidade. Eu estava ali para estudar, eu estava ali para conhecer aquele universo da educação, que eu fui absolutamente envolvida e sou até hoje. Então, ali eu me encontrei. Eu nunca mais tive uma angústia de final de domingo, de ter prova, de ter que estudar, de ter que ler, de ter que fazer qualquer resenha, qualquer aula. E eu fui me envolvendo também com a universidade. Então, eu acabei, depois, a partir do 2º ano, eu ia muito cedo. Então, eu chegava na Unicamp, 7 horas da manhã, e a minha aula era 2 horas da tarde. E eu comecei a pegar disciplinas em outros institutos. Então, eu ia para o Instituto de Linguagem, eu ia para outras faculdades, né, dentro da Unicamp. E isso foi incrível. Eu fazia uma disciplina e eu pegava essa mesma disciplina para ser ajudante da professora. Ai, que legal. Então, eu cresci muito ali, também fiz amizades incríveis,
que eu gosto muito, que também me conecto até hoje. Mas você tem conexões de amizades desde criança. Desde essa Você tem amiga de ensino infantil. Sim, desde o Alecrim. Pessoas que... Isso é muito legal. Esse é um exemplo muito bonito que você dá, eu acho muito legal. Tenho e cuido disso. Claro que a vida distancia, mas são amizades tão verdadeiras. Então, esses dias eu mandei mensagem de aniversário para uma amiga que a gente estudou 2 anos só, 7ª e 8ª série. E aí, parecia que a gente tinha conversado anteontem, né? Eu falei pra ela, nossa, eu tenho todas as nossas cartinhas e bilhetinhos que a gente trocava. Ela, meu Deus, não acredito, infelizmente, um dia minha casa foi assaltada e me roubaram essas recordações. Então, eu queria me encontrar mais com essas pessoas, sinceramente. Mas eu tenho essas amizades e na faculdade também foi um momento da minha vida muito feliz. Sabe que eu comparo muito isso porque, assim, hoje eu faço muita questão de cuidar das minhas amizades que eu fiz durante a faculdade, que eu admiro muito eles, mesmo, e gosto de todos eles do seu jeito, ou mesmo na minha vida de trabalho, eu fiz muitas amizades na vida de trabalho, pessoas, assim, queridíssimas até hoje, e que eu tenho certeza que eu correria para onde elas estivessem no mundo precisando de mim, e que elas também correriam por mim. E como isso é um exemplo legal, porque eu gosto e eu admiro muitas pessoas que eu conheci antes da universidade. Eu só nunca tinha parado para pensar que eu deveria cultivar aquelas amizades, porque eu sempre tive bem sozinho. Até hoje eu fico muito bem sozinho, né? Mas como é importante, porque eu sinto falta. Tem muitas pessoas que eu conheci, eu falo, cara, eu queria ser amigo dessa pessoa. Eu só nunca tive coragem de falar, de pedir, de conversar, sim, ou de qualquer coisa assim. Mas como isso é importante, como tem coisas dentro do aprendizado, dentro da educação e dentro de tudo mais, que não tem só uma maneira de fazer certo. Eu acho isso tão fenomenal, assim, juro, é algo que me inspira muito, porque, tá bom, dentro da universidade eu fui extremamente bem. Eu consegui terminar a universidade fazendo 2 concursos e passando em primeiro lugar para ser engenheiro aeronáutico da Marinha. Sim. E passando em primeira chamada para ser especialista na ANAC. Escolhi ser civil. Então a vida acadêmica continua sendo boa, mas como na vida acadêmica ficou muito mais difícil as coisas. Sim. E ficou muito mais difícil estudar sozinho. E eu tive uma dificuldade muito grande, em alguma facilidade, de perder algumas aulas, de matar algumas aulas, de depois não saber o conteúdo e precisar de algumas pessoas para me ajudar. E eu tive a oportunidade porque eu estava cultivando, sim, essas amizades. Construiu esse grupo, né? E esse grupo me ajudou muito a estudar, porque eu trazia um livro para estudar aqui em Itu no final de semana, eu não lia. Eu já falei, eu trouxe pra passear. Eu nunca vi você estudar no final de semana. Eu trouxe pra passear, nunca estudei no final de semana. Daí chegava 2 dias antes da prova, o que vai ter na prova? Eu não tenho ideia. Puf, pelo amor de Deus, suas anotações, posso estudar com vocês, não sei o que. Daí chegava antes, estudava, ia na prova, tirava nota suficiente e ainda, né, ajudava outras pessoas. Enfim, aquele esquema de universidade. E como é bom isso, e como foi bom também poder fazer isso não só sozinho. Porque, sim, o sozinho, ele é bom até um certo ponto, até a página 3, como diria o amor da minha vida. Por acaso, né? Por acaso sou eu? Por acaso é você. Como a gente potencializa a superdotação com essa questão, com essas outras questões que vêm da educação também, e que daí eu acho que a gente começa a se aproximar, porque eu vejo muito, quando eu era mais novo ainda, vamos falar assim, de 10 a 15 anos, nessa idade, que eu tinha muitos desafios, que a minha avó chegou para mim, porque você falou, a gente aproveita muitas coisas, né, em algum, sim, momento. Eu falei, a minha avó, em algum momento, chegou para mim e falou, se você quiser fazer inglês, eu pago para você. Para mim foi um negócio, cara, eu tenho a oportunidade de ir para uma aula de inglês e a minha avó vai pagar para mim. Uhum. Foi a oportunidade de eu aprender inglês. E eu queria aprender aquele inglês o mais rápido possível. Era devorar um livro atrás do outro. Por acaso, na minha turma, eu tinha uma professora muito legal, né, de escola. E a minha turma, as pessoas saíram. Espero que não por minha causa, não tenho ideia, não lembro disso. Mas ficou só eu na sala. E era só eu e ela. Eu comuniquei com ela e falei, olha, são 3... Era um ensino muito tradicional de inglês, tá? Mas, sim, são 3 palavras que eu tenho que decorar, depois eu tenho mais 3 verbos, tenho que fazer não sei quantas frases, não sei o quê. Se eu conseguir fazer isso em 15 minutos, você faz 4 aulas por dia comigo? Aí ela olhou pra mim assim, tipo, jura que você quer fazer isso nessa vez?
Tá bom, eu faço. E fiz, vamos lá. Qual é o objetivo? O objetivo é falar inglês? Vou falar inglês. Minha avó tá pagando isso pra mim. Não é que tava fácil pra ela pagar. Sim. Eu sei que era difícil pra ela pagar, mas, pô, é uma oportunidade. É óbvio que eu vou fazer isso. É óbvio que eu vou aproveitar. E a minha escola era a mesma coisa. Minha mãe era professora na minha escola. Eu tinha bolsa lá. Óbvio que eu tenho que aproveitar tudo, né? Não só porque os meus pais sempre me incentivaram, não só porque meu pai sempre foi um nerd que adorou livros e que não é à toa que eu também sou, porque inspira nele, não é porque minha mãe é química, que sempre também queria descobrir o mundo, descobrir as coisas que eu também fazia, mas também pela parte da oportunidade de fazer. Sim. E eu acho que também você teve essas oportunidades de desenvolver ainda mais essa sua fortaleza de amizades, não foi? Sim, não só a fortaleza de amizade, mas de muita liberdade, né? Os meus pais, em determinado momento, conversaram e resolveram se mudar de São Paulo, da cidade de São Paulo, e vir para o interior. E viemos para Salto. E os meus pais fizeram isso em dezembro de 1996, muito próximo ao Natal, 23 de dezembro, quase véspera de Natal. Eu ia fazer 10 anos ali próximo e o pensamento deles foi que eles queriam que a gente tivesse a oportunidade de crescer num lugar com mais qualidade de vida. Eu ia para a escola, que era incrível, mas para eu sair da escola a gente demorava mais de 1 hora no trânsito. Então, em São Paulo, né? Exato. Então, o quanto essa 1 hora de trânsito a minha mãe entretia 2 crianças pequenas. Então, era muito gostoso para mim, sempre muito lúdico, mas hoje eu consigo entender os meus pais naquela vida super corrida de São Paulo. Então, eles resolveram fazer essa mudança que muitas pessoas fizeram, né, com a oportunidade, com o que aconteceu no nosso mundo diante da pandemia, que o trabalho passou, né, e pôde ser feito dentro de casa. Meus pais fizeram isso há muito tempo atrás. Proporcionaram para mim e para o meu irmão uma melhor qualidade de vida, do ar para respirar, os brinquedos, tudo. Então, a gente saiu de um apartamento e foi morar numa fazenda. Que legal. Do sogro de um amigo. E ali tenho histórias maravilhosas, uma recordação muito boa e, de novo, muito contato com a natureza, muito presente, com amigos primos, né? Meu pai também é uma pessoa que tem amigos de infância até hoje e ele cultiva muito essa amizade. Ele tem amigos de infância desde os 6 anos de idade, são amigos há mais de 60 anos e se encontram. Então, eu também vi isso, acabei me conectando também com os filhos desses amigos. Então, hoje a gente também se relaciona, menos do que eu gostaria, mas é um carinho imenso, muito gostoso. Então, a preocupação dos meus pais para vir para o interior foi: onde eles vão estudar? Como a gente vai garantir uma boa escola para eles? Mas, em 96, não tinha Instagram, não dava para saber como eram as escolas. Não tinha escola prima ainda sendo fantástica em Salto. A proposta pedagógica, como era, como não era. Então, nos colocaram numa escola que eles já conheciam, né? Quando você tem uma rede, quando você tem um nome da escola, existe em São Paulo. Então, foi o primeiro lugar que a gente foi estudar. Depois a gente mudou outras vezes. Mas o quanto eu tive a oportunidade também de fazer muitos amigos, porque eu estudei também em diferentes escolas, eu mudei de escola algumas vezes. Então, essas amizades, elas também foram mais fáceis, talvez, de me descobrir, né, de me relacionar com essas pessoas, que já era uma facilidade minha, mas eu também tive a oportunidade de conhecer pessoas diferentes. Eu não estudei numa mesma escola a vida inteira com as mesmas pessoas. São histórias sempre diferentes uma das outras, mas, de novo, eu volto numa coisa que eu falei lá na frente, lá atrás, né? Como eu e você aproveitamos as oportunidades. Então, mudar de escola para mim foi aproveitar a oportunidade de conhecer muita gente. Ter estudado numa escola só, eu teria, talvez, esses amigos estariam mais próximos de mim, como hoje eu gostaria que eles estivessem, porque a gente teria convivido por mais tempo. Enfim, não sei. Eu sei que mudar de São Paulo foi uma decisão que meus pais tiveram muito medo de se arrepender, tiveram muito medo de conseguir continuar, oferecer uma escola, uma educação
para mim e para o meu irmão, que eles consideravam, né, de qualidade, o que eles podiam proporcionar. E eu agradeço profundamente, não vou dizer diariamente, mas aproveito para agradecer aqui mais uma vez o quanto eu gosto de morar no interior, o quanto é um privilégio para mim sair da garagem da minha casa e chegar no meu trabalho em 7 minutos, pegar um semáforo e é isso. É maravilhoso, é muito uma qualidade bom, de é vida muito boa. Então eu agradeço demais. Sim, continuei estudando em boas escolas e sim, né, sou muito feliz e gosto de estar perto de São Paulo, né? A gente, sábado agora, a gente foi para lá levar as crianças numa ópera, mas a gente não tá lá. Sim. Eu gosto sim, muito sim. disso. Eu acho muito legal porque, assim, a minha experiência de viver no interior, eu sempre fui uma criança muito responsável, né? Mesmo nessa idade que eu tô falando, de 14, 15 anos, essas 13, 14 anos, né? Eu tinha uns combinados muito certo. Eu sabia quando que eu tinha aula de inglês, quando que eu tinha que fazer os meus esportes, que eu também fazia os esportes e tudo mais. E eu tive uma felicidade muito grande de ganhar uma bicicleta que eu gostava muito. E você sabe que bicicleta que eu tô falando, porque eu tenho ela até sim. hoje, eu não jogo fora, porque pra mim é um símbolo da minha liberdade naquela época. Foi dada, lógico, por uma tia muito querida que sempre me ajudou muito nessa jornada, mas que como naquela hora eu podia ir para onde eu quisesse de tu, eu podia alcançar os lugares que eu quis, no interior, podendo fazer o que eu quero, tendo sempre a casa da minha avó com a porta aberta, que eu chegava lá, literalmente porta aberta, assim, eu chegava na casa da minha avó, podia colocar minha bicicleta, tomar um lanche, pegar a bicicleta para aula de inglês, entendeu? Então, e como isso veio, é uma liberdade fantástica, com uma responsabilidade. Exatamente. Porque eu tinha combinado com a minha mãe. Uma A minha mãe sempre que, trabalhou na verdade, muito. Eu gosto de chamar de autonomia. Autonomia, Eu tinha essa autonomia dentro dos combinados com a minha mãe e com o meu pai. Você conquistou também esse lugar. Sim. Porque se você não fosse uma criança, um jovem responsável, provavelmente você não teria tido essa oportunidade, né? Não, porque a minha mãe e meu pai davam um exemplo muito bonito pra mim, porque que eu acho, né? Meu pai sempre trabalhou muito, sempre saiu trabalhar, ele ia pra São Paulo todos os dias. Pra gente morar no interior, ele se deslocava todos os dias pra São Paulo e voltava, saía às 5 horas da manhã, voltava 8 horas da noite, que eu acho assim um exemplo de sacrifício pessoal pela família inestimável que ele fez, e eu tenho que agradecer todos os dias. E a minha mãe trabalhando 60 horas por semana, que é professora. Professora é isso, é 60 horas por semana. Mas eles estavam lá, os dois estavam lá, o tempo todo. E a gente tinha os nossos combinados, e eu tinha a minha liberdade, e eu fazia as minhas coisas. E como foi bom isso, e como é bom isso, e como eu valorizo ter tido todas essas oportunidades, poder ter finalizado esse curso de inglês e essa minha tia virar pra mim e falar, tá bom, você terminou em inglês, você não quer fazer um intercâmbio? Aí na minha cabeça tava assim, não dá pra pagar o intercâmbio. Como é que a gente vai pagar o intercâmbio? Daí virou aquele negócio de ela, não, eu dou a passagem, dou a estadia, você vai lá, você fica. Eu com 14 anos, olhando assim, e ela oferecendo, eu tinha acabado de acabar o curso de inglês, eu acelerei, né? Sim. Ela, você quer ir? De novo, oportunidade. A gente agarra ou não agarra? Agarra, vamos embora. Minha família se mobilizou, juntou os dólares que precisava, levei eles, caderninho pra fazer conta, quantos dólares eu gasto por dia. Tava sozinho, morando na Califórnia, com 14 anos. Altamente organizado, sabia o que eu ia fazer, sabia que meu pai pediu pra eu comprar um DVD pra trazer de volta pra ele, então eu tinha lá, você acha que era 100 dólares reservado pra isso, e na minha contabilidade, não sei o quê. Estamos falando de uma época que o dólar tava subindo muito, foi pré-eleição não, foi logo depois da eleição do Fernando Henrique, ele subiu um pouco depois e tal. Essas coisas que a gente entende que no Brasil é cíclico e acontece, mas... E na época eu vendo isso e conversando todo dia por e-mail com essa minha tia, que a gente não existia outras maneiras, né? Então eu entrava no e-mail e escrevia. Não, telefone não tinha como. Eu morei lá, mas sem falar por telefone com ninguém, porque o preço não era convidativo. E a gente morou fora também num período muito depois, e a gente sabe o quão difícil é essa questão de comunicação. Mas como agarrar essa oportunidade lá com 14 anos, como ser estimulado para fazer, como ter a oportunidade, agarrar a oportunidade e ter as pessoas por trás falando,
Você consegue, você pode, ó, presta atenção nisso, presta atenção naquilo, faz isso, não faz aquilo. A minha mãe me dá o caderninho para eu anotar e para eu me organizar, porque assim, eu sempre tive uma cabeça muito organizada, mas colocar isso no papel é algo mais difícil, né? Sim. E como eu fui estimulado de uma maneira correta lá também, e nesse mesmo período, misturando um pouco as coisas aqui, a minha mãe foi a minha professora. Ela era minha professora de ciências. Então eu estava numa sala em que eu chamava ela de mãe. E para mim era normal, eu chamava ela de mãe, não tem problema nenhum. Eu nunca tive esse problema, né? Mas como era gostoso estudar química com ela, estudar física com ela, estudar ciências com ela e ser estimulado com isso na sala de aula, ser reconhecido por isso na sala de aula. E quanto ela me apoiou em muitas coisas que talvez numa escola um pouco mais tradicional era difícil, sempre foi muito difícil para mim por causa talvez da superdotação, de falar e de brigar comigo para assim, ok, você não vai fazer exercícios repetitivos. Você não precisa fazer a lista repetitiva de lição de casa, mas tire 10 na prova. Uhum. Então, a gente fala de responsabilidade, mas é muito legal ver isso como era livre. Ok, Camilo, você não precisa fazer o seu dever de casa. Você não precisa ter o seu caderno com todas as lições copiadas da lousa. Mas você precisa garantir que você consiga entender tudo. Sim. Então, tinha liberdade, tinha responsabilidade. Agradeço demais por isso, em tudo isso que eu aprendi, né? Porque até hoje é isso. Eu tenho minha responsabilidade, tenho aquilo que eu tenho que fazer, me programo para fazer, faço e entrego. Sim. Ensinado lá naquela época, né? E como isso, sei lá, eu acho que ter isso e ter tido essas oportunidades, ter tido essa organização nesse momento, né, de conseguir fazer isso, como isso levou a gente a um ensino médio que foi Sim. produtivo, né? Sim. Porque você... eu com 14 anos voltei dos Estados Unidos, foi em julho da 8ª série, né? Do 9º ano hoje. Como eu voltei dos Estados Unidos e tinha acabado, e eu fiquei sabendo que acabou de abrir o curso de Engenharia Aeronáutica na USP. Aí eu preciso contar uma pequena história, 2 pequenas histórias, se você me permitir. Claro. Primeiro, a relação é super interessante. Meu pai lia Super Interessante para mim. Eu tinha assinatura da Super Interessante, eu lia Super Interessante todo mês. Um pouquinho antes disso, saiu uma matéria sobre o Sky Car, que era um carro voador, que hoje está virando realidade, mas naquela época eu falei, eu preciso fazer isso, não tem outro jeito. Eu já queria ser cientista de avião, Sky Car, não tem jeito. Quando eu passei em aeronáutica, eu mandei uma carta para Super Interessante falando que aquilo tinha me inspirado a passar também na USP, aquela reportagem. E, abri o curso na USP quando eu tinha lá, e a Super Interessante me publicou. Ela publicou essa minha carta dizendo tudo mais, como eu tinha a mesma idade da Unicamp, da Super Interessante, e eu fui publicada, e eu achei isso muito legal, foi um reconhecimento muito grande me deixou... Eu não lembrava dessa história. Me deixou muito feliz e foi muito significativo, assim, a gente fala de educação significativa, né? Como foi significativo para mim ter tido essa oportunidade, ter tido esse contato com a Super Interessante, ter sabido com 14 anos que existia o curso de Engenharia Aeronáutica e falar assim, o que eu vou fazer nos meus próximos 3 anos? Minha mãe foi comigo, eu comprei os cadernos que eu ia usar nos próximos 3 anos e eu usei o mesmo caderno nos 3 anos para todas as matérias e me organizei em como eu ia estudar para saber tudo e mais um pouco. Eu fui o aluno no ensino médio, chato, de levantar a mão e falar, professor, mas não tinha aquele assunto que você ia mandar a gente pesquisar em casa? Eu era esse chato. Eu fui o chato no ensino médio que levantava a mão pro professor de física e falava, mas a gente não vai estudar ondulatória? Tem ondulatória aqui no livro, a gente não tá chegando no final do ano e não vai chegar essa matéria. E daí o professor, não sei o quê, tava fazendo o resto, tava fazendo seu papel. E eu ia pra coordenação e depois pra direção e falar assim, não, eu quero essa aula, eu preciso aprender. E eu fui no domingo na escola aprender. Um outro colega foi também, que também era mais Caxias, assim, mas era eu e ele numa aula de ondulatória com o professor de física. Porque pra mim era importante, vai cair no vestibular, eu já tava com os 3 anos programado, eu preciso saber tudo isso. Foi o período que eu comecei a saber, por exemplo, que eu posso estudar mais do que tem ali na escola, e fui muito apoiado pelos meus professores. Isso, eu tenho que fazer essa reflexão de que sim, eu fiz esse planejamento, né, pros 3 anos, mas fui muito apoiado pela minha escola. Muito apoiado pela minha escola.
Eu falei que eu ia contar 2 histórias, porque tem outra que eu acho que é interessante também. Na 8ª série eu tive dúvida se eu queria mesmo engenharia aeronáutica. Eu tinha aberto engenharia aeronáutica na USP, que nem eu falei, né? E achava isso muito legal. Mas eu gostava muito de ser criativo. Sempre gostei. Muito. E às vezes eu não via a engenharia como algo criativo. E eu quis ir para propaganda e marketing. Na 8ª série eu surtei que eu queria ir para propaganda e marketing. E eu ia me preparar os próximos 3 anos para isso. Lógico, essa questão de ler é super interessante, de fazer, de saber. Eu cheguei na aeronáutica depois, mas... E conversando muito com os professores, conversando muito com a minha mãe, conversando muito, né, com meu pai. Decidi que era aeronáutica mesmo, e daí eu parti para isso. Mas tudo muito cedo. Hoje eu posso explicar do ponto de vista da superdotação por que uma criança de 13, 14 anos estava querendo saber de programação para vestibular. Hoje eu sei que é extremamente normal dentro dessa categoria que eu fui colocado fazer isso. E eu tive todo o apoio. Mas não falando, você é superdotado, você precisa disso, pode fazer. Não, foi do tipo, minha mãe, você quer planejar a sua vida? Pois não, você quer o quê? 3 cadernos? Ok, tá aqui os 3 cadernos. O que você precisa, né? O que você precisa? Eu achei tão legal isso, eu achei tão bom isso. Mas é legal porque, assim, você sabia o que você precisava. Eu não sabia, né? Então, os meus pais foram me ajudar para eu entender que universo de profissão, o que existia, o que podia combinar comigo, como eles podiam apoiar. Então, eu sabia o que eu não queria e sabia muito bem quais eram as minhas melhores habilidades. Então, eu tive um apoio muito diferente nesse sentido. Fui conversar também com uma psicóloga, com uma pedagoga, que meus pais me levaram para eu discutir quem era essa Paula. E quando você tem 17 anos e te perguntam, como você se imagina daqui 10 anos? Na minha cabeça era assim, se eu soubesse eu não estaria aqui, eu não faço a menor ideia, por favor, me dê alguma resposta, me traga algo significativo, porque a pessoa já me perde na pergunta que ela faz. Eu me sentia na mesma aula de física quando o professor começava, um pêndulo que está a tal altura, um corpo, que eu falava, tá bom, eu não quero saber, né? Tá muito longe da minha realidade, do meu centro de interesse. E aí essa pessoa, um belo dia, começou a me provocar no sentido de como eu gostaria, de que tipo de roupa eu gostaria de usar ou não usar no meu trabalho, que horário eu gostaria de fazer, de trabalhar. Eu sou uma pessoa que me dou bem na madrugada, né? Não, jamais. Eu preciso dormir, eu tenho uma rotina que para mim é importante, eu gosto muito mais de acordar cedo do que dormir tarde. Então, como eu me conhecia, eu fui também conseguindo olhar para esse universo das profissões. Eu lembro que no 2º ano do ensino médio, eu participei do Unicamp Portas Abertas, né, desse programa, que depois, quando eu estava lá dentro, eu trabalhei nesse programa recebendo os estudantes. E aí, ali, eu falei, tá, então eu quero Unicamp, quero isso, não quero aquilo, não gosto daquilo, então o que tem na Unicamp, né? Fui muito por esse lado, eu não queria nada que eu tivesse um dia qualquer aula de anatomia, eu falava, não, isso não é pra mim, não me interessa, né? Não tenho muita facilidade em exatas, então pra onde eu vou, o que eu faço? E aí o dia que eu cheguei numa enrascada de pedagogia e psicologia, que muitas pessoas na minha profissão ficam nessa dúvida, eu quis ir para a escola, né? Claro que existem muitas psicólogas que trabalham hoje em escola com os estudantes, eu trabalho lado a lado de muitas delas, mas eu queria estar no cotidiano da escola, eu queria que os meus dias fossem muito diferentes um dos outros. Então, quando você fala que eu me dei muito bem, que o TDAH me faz muito bem, eu tenho isso para mim e consegui tirar o melhor disso, acho que eu tive, talvez nesse momento, um pouco de sorte de ter ido para a pedagogia, porque a minha vida na escola ela é muito dinâmica. Então, me favorece ter TDAH e não ter uma rotina que todos os dias eu faço absolutamente a mesma coisa, que eu cairia num lugar que me perderia o interesse. Então, eu tenho uma rotina estruturada,
Mas hoje de manhã eu tô gravando esse podcast. Amanhã eu tô conversando com uma família. À noite eu tô fazendo reunião. Um sábado aqui, enfim, né? Gravando, ensinando, fazendo. Tem horas que eu tô na sala de aula, tem horas que eu tô na universidade. Então, isso me traz quem eu sou, me resgata aquela Paula. E isso me faz me sentir muito viva. Então, eu construí a minha vida e a minha carreira em que o meu ponto, né, de diagnóstico de TDAH, ele hoje me favorece, hoje me faz enxergar coisas muito fora da caixa, me faz ser destemida para muitas coisas, mas eu acho que, no fundo, é uma construção. Acho que, no fundo, quando a gente conhece melhor quem nós somos, a gente também consegue entender que tipo de ajuda e que tipo de apoio a gente tem. A gente se ajudou muito nesses últimos 20 anos e a gente se ajudou muito intuitivamente, com pouca maturidade, mas muita da sua facilidade você me ajudou demais. Então, você saiu do ensino médio e foi para a universidade, e eu fiz um ano de cursinho e você estudava comigo as matérias de física, de matemática. A gente já discutia naquela época. Você também foi entender, por já gostar muito de mim, tá muito apaixonado. Você queria estar ali me ajudando, mas apesar que você me falou também que muitas vezes ajudava seus colegas em estudos, né? Na escola. Mas ali você também foi entender... Poxa, como que ela não entendeu isso ainda? Isso é tão óbvio, isso é tão fácil. É que assim, pra mim... Jura que a gente vai ter que repetir isso de novo? Pra mim, eu acho que tem uma coisa que é muito importante, que eu programei muito bem a minha vida. Eu programei muito bem a minha vida acadêmica. Eu vi isso de uma maneira muito clara. No primeiro ano, quando eu estava no primeiro ano do colegial, do ensino médio, né? Sim. Desculpa, né? Eu aqui discutindo educação com você, erro o nome da Tá série. bem, Tudo tá bem. tudo bem. Primeiro ano do ensino médio. Eu fiz a prova da USP. Eu não passei por um ponto. No primeiro ano do ensino médio. Eu prestei para Química e o meu plano era: qual é a nota de corte mais baixa dentro do que eu gosto? Química. Ok, vou fazer Química porque eu quero tentar passar para a segunda fase. Não passei por 1 ou 2 pontos. Foi assim do tipo, putz, quase. No segundo ano, eu prestei Enem, porque começou a ter Enem. Naquela época não tinha muito Enem, mas começou a ter. Prestei o Enem no segundo ano, fui extremamente bem. E aquela época Enem valia por 2 anos. Então, para mim, não valia a pena fazer de novo, porque eu não ia conseguir uma nota mais alta do que aquela. Né? Eu já tava no máximo. Nota no terceiro... Eu usei a mesma nota no terceiro colegial, porque aquela já era a nota máxima. Tinha tido uma questão anulada naquela época. A questão que eu errei tinha sido anulada. E eu fiz o Enem no segundo ano e fiz também o USP no segundo ano. E eu tinha uma clareza tão grande que eu queria aeronáutica que eu olhei nos currículos qual que era o curso que tinha exatamente a prova da engenharia aeronáutica na segunda fase, e eu prestei ela. Então era física. Física tinha as mesmas provas que engenharia aeronáutica. Prestei física, passei para a segunda fase, fiz a segunda fase e passei em física na USP. No segundo ano. Aí você fala assim, passei em física na USP no segundo ano. Eu tinha um professor fantástico no ensino médio, que me auxiliava muito, que me dava coisa de ensino superior para eu resolver e tudo mais. Ele falou, vamos entrar com uma ação, você entra na USP antes. Você vai fazer USP com 16 anos, não tem problema, você passou, você tá pronto. E mais uma vez, dentre muitas vezes, né, meus pais, minha família me ajudaram muito a falar, não, faz o seu terceiro ano. Aí o meu terceiro ano foi um terceiro ano que eu falei, tá bom, agora eu tenho que passar aeronáutica, porque já passei na USP uma vez, tenho que passar de novo. E o meu terceiro ano foi um terceiro ano que eu consegui bolsa para estudar de noite. Então, um cursinho daqui da cidade, eu consegui bolsa 100% com eles. Nas férias ia também com bolsa para um cursinho em São Paulo fazer, que era mais puxado em matemática e não sei o quê, e fui fazer isso lá. Estudei muito. Fiz muita academia sozinho, fiz o meu jiu-jitsu no terceiro ano.
E consegui. E passar na faculdade não foi um negócio, uau! Eu lembro que quando a gente logo que a gente se conheceu, a gente estava fazendo vestibular, né? Foi um pouquinho antes de fazer vestibular. E a gente conversava muito sobre isso. Né? As primeiras conversas que a gente teve foi muito sobre isso, sobre como era a experiência de cada um no vestibular, né? Eu me lembro no terceiro ano, que a gente estava no terceiro ano, eu não prestei FUVEST, eu não queria USP, não queria ir para São Paulo, não sabia muito o que eu queria fazer, então, enfim, não prestei. E eu me lembro que eu estava conversando com os meus amigos pela internet, né? E tinha acabado de sair o gabarito, então todo mundo corrigindo as provas e os meus colegas e amigos dizendo a pontuação deles, né? Todo mundo, nossa, foi todo mundo preocupado porque a nota de corte era a mesma, vai mudar, não vai? Enfim, eu lembro que estava todo mundo bem preocupado, tinha sido um tema de redação difícil, era todo o assunto, né? E eu me lembro de muito sem graça, né? Mas a gente conversando e eu perguntar para você como você tinha ido e você falou que foi muito bem. Que eu com certeza não perguntei de cara quanto você tinha feito na prova, porque eu sempre muito preocupada com as pessoas, não sabia, não te conhecia. E você falou, nossa, foi muito bem, não sei o que lá, né? Tipo assim, achei fácil. Eu, como assim, né? Tá todo mundo falando que a prova foi difícil e esse cara veio me dizer que a prova foi fácil. E aí eu lembro que você me falou a sua pontuação, que foi quase uma pontuação máxima, você quase gabaritou a prova. 90, né? Acho que eram 84 Mas o Enem que contava um pouquinho mais, ia para uns 94%. E aí ali foram dois sentimentos, né? De falar assim, caramba, ele é muito incrível, né? Olha a nota que ele tirou. E ao mesmo tempo, de novo, né? Quando a gente sempre se coloca numa posição menor, eu também pensei, ainda bem que eu não prestei, porque aí eu não tenho que dizer quanto eu tirei, porque com certeza eu não ia ter uma nota próxima, nem próxima a essa. E com certeza o que estava me impressionando ali era a nossa conversa, né? Era como tá desenvolvendo e tudo mais. Eu não tava querendo nota, não tava querendo nada. E eu acho que isso se desenvolveu muito também no ano seguinte que você estudou para o vestibular, porque a gente estudava muito junto, e eu fazia questão muito de tentar passar a minha facilidade de fazer prova para você, porque para mim prova sempre foi um momento muito especial do meu dia. Eu sempre gostava de fazer prova e eu tentava muito dizer para você e falar como fazer prova, tentar tirar exemplos, tentar te ajudar nessas provas, né? Sim. Para mim, prova sempre foi difícil e principalmente o teste. Mesmo na FGV, eu me lembro, eram sempre 6 testes e 4 dissertativas, né? Os testes valiam 3 pontos, meio ponto cada um, e 7 pelas questões. Todas as provas que eu fiz, eu errava pelo menos metade dos testes ou 4 testes e acertava quase todas as dissertativas. E eu tenho certeza que se aquele teste fosse uma dissertativa, eu acertaria. E quantas vezes, se naquela prova, se é para demonstrar o meu conhecimento, eu pudesse nem escrever, mas eu pudesse conversar com a pessoa, para mim seria ainda muito... Eu acho que seria uma vantagem para mim. Então, assim... Ok, eu não vou muito bem nessa prova, mas me coloca então pra falar com a pessoa. Mas que é a vantagem pra mim, que bom que é uma prova, que bom que colocaram uma prova e não vieram conversar comigo. Se tivesse conversado comigo, eu teria me achado muito estranho, mas na hora de fazer a prova eu faço muito fácil. Mas você, apesar dessa toda essa facilidade de conversar com a pessoa, fala assim, não, se tivessem me dado essa pessoa pra eu conversar com ela no segundo ano, eu teria passado em pedagogia no segundo ano também, se fosse conversar. Mas o ponto é que eu sempre falo pra você, né, o que é o se? Não é, você tinha que encarar uma prova, no final das contas é isso. Você quer, dentro do seu projeto de vida, você quer Unicamp? Quero Unicamp. Você tem que passar pela prova. Então, como que é pra você fazer essa prova? Como que foi pensar assim, tenho que encarar uma prova agora de vestibular, e é isso e acabou, eu tenho que fazer essa prova. Me conta dessa experiência fazendo prova. Difícil, porque tenho momentos em que eu me desespero na prova, e quantas vezes eu já chorei durante a prova, me desestabilizei por não saber uma questão, ou não lembrar, ou saber que eu sei, mas não sei resolver. Então, isso já me atrapalhou muitas vezes. O tempo de prova, então eu me lembro que eu poderia ficar 8 horas fazendo vestibular, porque 5 não era suficiente. Na GV mesmo, a gente fazia 2 provas por módulo,
E todos os meus colegas, quando estavam entregando as 2 provas para ir embora, eu estava entregando a primeira e estava pegando a segunda. Então, eu sempre fui aquela pessoa que ou esperava o último, porque nunca pode ficar só uma pessoa na prova, tem que sempre ficar 2, 3 pessoas na sala. Então, eu sempre era, ou porque estavam me esperando, ou porque eu estava esperando, mas tinha acabado de acabar e era pouco tempo. Mas e nesse estudo para o vestibular, você conseguiu desenvolver isso? Sim, e você foi uma pessoa que me apoiou demais, porque eu me lembro quando eu estava muito nervosa para fazer a segunda fase da Unicamp. Então, depois do cursinho, eu decidi que eu queria fazer pedagogia e eu combinei com os meus pais que eu só ia prestar as 4 universidades públicas, que era isso que eu queria, não tinha outra chance, não podia dar errado. Tinha estudado, tinha me esforçado bastante, mas eu lembro que, especificamente na segunda fase, eu estava muito nervosa na prova de física. E eu estava com muito medo de zerar. E na Unicamp, naquela época, a prova que eu fazia era a mesma para todos, né? Todos os cursos faziam a mesma prova, diferente da USP, só que tinham pesos diferentes. Então, a minha prova de física era a mesma prova de quem estava prestando medicina, que era o curso mais concorrido, quem ia prestar física, né? Matemática, ciência da computação, enfim. E aí eu estava muito nervosa e aí você me perguntou, né, do que eu tinha medo. E eu falei que estava com medo da prova, que estava com medo de zerar, eu não podia zerar de jeito nenhum. E você, muito, muito novo, né, me deu um conselho tão bonito. Você falou assim, mas do que você tem medo? Porque a prova é só um monte de papel e você tem uma caneta. E o que você mais gosta na sua vida, uma das coisas que você mais gosta, é de papel e caneta. Quanto papel e quanta caneta você tem no seu quarto, diferente? Então, vai para a prova com esse sentimento de que é um papel e você tem uma caneta. Tudo que você souber, você vai colocar. Porque alguma coisa vão considerar. Você não vai zerar. Você estudou, você sabe, mas você não precisa saber tudo. Mas se você se desesperar, se você perder essa calma, talvez você perca o vestibular, que é algo que você quer muito. Então, não tenha medo de uma das coisas que você mais gosta, que é papel e caneta. Então, é muito profundo isso, né? A gente tinha 18 anos. E como a gente se apoiou, como a gente sempre teve os nossos pais, né, nos apoiando, e como a gente se apoiou e se apoia até hoje. Então, você é uma pessoa que trabalha muito na ANAC, mas quando eu me desespero ou tenho uma ideia às 3 horas da manhã, perco o sono e te acordo, você discute educação comigo. Eu acho que é muito, muito maravilhoso isso. Eu acho que no final das contas, nós somos pessoas muito diferentes. Até os diagnósticos falam quase que oposto, isso, né? Quase que oposto. Não vou dizer isso, mas... Mas nós somos 2 pessoas que tiveram exemplos, que tiveram apoio. Nós tivemos projeto de vida. Nós 2 tivemos projeto de vida. E eu acho que, assim, essa junção nossa, eu e você, de poder discutir sobre projeto de vida é algo extremamente significativo. Sim. Porque, assim, a gente se apoiou inconscientemente. Inconscientemente eu ajudei você com algumas coisas e você transformou a minha vida. Porque, assim, eu sempre fui muito bom. Eu sempre fui muito feliz comigo mesmo. Mas eu sempre fui sozinho. A partir de você eu não fui mais sozinho. Antes de você era eu e a minha família. Depois de você eu tenho amigos. Então, assim, você me ensinou mais do que qualquer escola, universidade, trabalho poderia ter me ensinado. Porque você me ensinou a aprender também. Foi depois de você que eu pude fazer amizades e que eu pude ter experiências no trabalho que me ensinaram como era trabalhar. Você não sabia como era o meu trabalho. Você não sabia. A sua facilidade não é entrar no meu trabalho e discutir o meu trabalho comigo, mas discutir as pessoas. E as pessoas me trouxeram oportunidades que eu aproveitei e que eu aprendi e que eu soube valorizar por você. E, ao mesmo tempo,
Eu tenho a capacidade de entrar dentro do seu trabalho e refletir com você, seja às 3 da manhã, seja no domingo, o que é aquilo de educação, o que é aquilo daquele tema, por que que isso é Vygotsky e não Freinet, entendeu? E como é que a gente pode juntar os dois? E para mim tá na cabeça, vambora, eu funciono do seu HD externo sem problema nenhum. Você sempre fala Eu falo isso. muito isso, né? Você sempre fala isso e eu não tenho problema com isso. Até porque a minha vida foi esse exemplo. Eu hoje tenho dedicação total ao meu trabalho na ANAC, mas a minha mãe sempre teve as 60 horas de aula dela por semana. O meu pai sempre teve mais de 60 horas dele dentro de ônibus e dentro de trabalho. E ao mesmo tempo, eles eram extremamente presentes. Meu pai chegava de noite e jogava xadrez comigo. E conversava, e a gente assistia jornal juntos. E a gente cozinhava juntos. E a minha mãe tinha 60 horas dela por semana, mas ela sempre também esteve ali, sempre acompanhava, sempre fazia, sempre propunha desafios para mim, sempre me deixava desafiado. Então hoje eu sou uma pessoa que, até a partir dos exemplos que eu tenho, eu preencho a minha vida com 100%, vou para o 120, 130, 140, 150 e bora discutir. Se você quer discutir comigo educação, bora discutir comigo educação. Vamos fazer um podcast, vamos fazer um podcast. Alguém está com um problema, vai fazer um problema. Eu sou feliz em apoiar as pessoas. Eu sou feliz de hoje ter amigos. Eu sou feliz de me entender melhor e eu sou feliz de ter tido você como professora. Você é uma excelente professora. Você é a melhor professora que eu poderia conhecer. Com certeza absoluta, essa é a melhor professora. Te admiro enquanto empresária. Te admiro enquanto mãe. Te admiro enquanto pessoa. Mas enquanto professora, eu falei pra você nesses últimos dias dos professores e... Você é demais. Você é absolutamente demais. Você é absolutamente demais. Obrigada. E assim, que bom que eu consegui te apoiar. Que bom que deu certo e que bom que disso a gente está trazendo oportunidades de ver o projeto de vida de muitas pessoas para que não seja um sucesso só porque foi, só porque teve... Não é sorte, óbvio não, a gente sempre lutou muito, mas foram certos os nossos projetos de vida. E que bom que eles são exemplos, e que bom que a gente pode levar isso pra frente, que bom que a gente pode ajudar outras famílias a se entenderem e fazer isso de maneira mais consciente. Porque se a gente fez isso de maneira inconsciente, se a gente teve isso na nossa vida de maneira inconsciente, que a gente consiga levar para outras pessoas de maneira consciente. Que o projeto de vida seja uma preocupação desde cedo, não só para trabalho, não só para fazer a prova, não só para passar no vestibular. O objetivo da escola não é fazer passar no vestibular. Mas também não é não fazer, faz parte. Estudar faz parte, ir para aulas positivas faz parte, estudar livro faz parte, conversar com os amigos faz parte. Como a gente pode ter uma coisa mais completa hoje em dia? Agradeço, te admiro. Eu fico muito feliz, obrigada. Fico até sem graça, sem jeito, com vergonha mesmo pelo elogio. Eu sou muito feliz de dividir a vida e o nosso projeto de vida e o meu projeto de vida com você. Sou uma pessoa muito feliz, muito realizada. Eu amo a maternidade, amo nossos filhos, mas se você me considera, né, uma excelente mãe, uma excelente empresária, uma excelente professora, foi porque eu também tive grandes exemplos, né? Eu não venho de uma família de professores em que eu tive contato, né? Apesar das minhas avós terem sido professoras, eu não convivi com elas de segunda a sexta. Enfim, né? Desde professora na escola, professora de pintura, mas eu nunca vivi ao lado de pessoas que lecionavam. Minha mãe é arquiteta, meu pai é engenheiro civil, ambos paisagistas, então desde criança eles foram me ensinando muitos nomes de planta e identificando espécies diferentes, e hoje gosto muito disso. Mas foram duas pessoas que também estiveram sempre muito presentes, né? Se hoje eu consigo equilibrar todos os pratinhos, foi porque eu vi a minha mãe equilibrando todos os pratinhos, sendo mãe, sendo dona do próprio escritório, né, como sócia, sendo dona de casa, sendo essa pessoa incrível que ela é. E o meu pai
trabalhando, mas sempre um pai muito presente. Pessoas que me ensinaram a valorizar a família, pessoas que me ensinaram a ser próxima do meu irmão, que é uma pessoa que, né, eu amo demais. E eu só tenho que agradecer. Eu acho que a gente aproveitou as oportunidades, a gente se apoiou muito, você me apoia em tantas decisões da escola. Você fala que você é meu assessor, às vezes eu fico até sem graça disso, porque parece eu me descobri enquanto parece assessor, que como se eu estivesse te diminuindo nesse papel, mas não, né? Mas eu posso ser muito bom, eu posso exercer a minha inteligência, eu posso exercer as minhas coisas dentro da função de assessor, e eu acho que é bonito isso. Sim. Eu me sinto bem com isso, eu não me sinto diminuído com isso, de maneira alguma. Então, pós-trabalho, eu não paro de trabalhar quando eu chego em casa, porque eu discuto o dia com você e você vai me assessorando. Isso acontece há muito tempo. Mas também aquela pessoa que falou, não, então vamos abrir uma escola, você consegue, você me lança, muitas vezes você e os meus pais acreditaram e acreditam em mim mais do que eu mesma. E eu confio tanto, né, no que você tem para me dizer, que eu falo, vamos embora. É isso, então a gente vai fazer disso o melhor e vamos fazer isso o melhor todos os dias. Meus pais foram pessoas que nunca me cobraram nota, mas sempre me cobraram que eu fizesse o meu melhor. Então eu brinco, eu não acordo e saio de casa para fazer mais ou menos. Eu vou sempre fazer o meu melhor naquele dia. Eu vou ser a melhor professora que eu possa ser, vou ser a melhor diretora, a melhor mãe. Eu não aprendi a fazer, deixa pra lá, tá tudo bem. Então, ter esse projeto de vida com você é maravilhoso. E eu queria me despedir, agradecendo por esses 20 anos, que venham muitos 20, porque a gente tem muita coisa para fazer, um projeto de vida que tem ainda espaço para percorrer caminhos muito bonitos. E deixar um convite para que a gente volte com outras pessoas, volte para contar sobre essa educação na Escola Prima, volte para dialogar e discutir N outros assuntos que envolvam essa educação significativa, que a gente tem pessoas maravilhosas próximas a nós e outras que a gente vai conhecendo ao longo dessa jornada para contribuir nesse projeto de vida que nós, enquanto pai e mãe, queremos apoiar nossos filhos diariamente, como a gente pode contribuir para que outras pessoas também apoiem os filhos. Para finalizar também, eu quero sempre agradecer pela oportunidade de se assessorar. Eu acho assim, me dá novos desafios em áreas diferentes, eu me sinto muito bem com isso, de ser desafiado para esses pontos. Eu gostei de ser desafiado para fazer o MBA com você, eu gosto de ser desafiado para pensar nas coisas com você. Agradeço muito a oportunidade de ter sido e ser professor na Escola Prima, eu acho que é uma função que eu também gosto, e eu me falo sempre como assessor, né? Porque eu gosto de assessorar, o professor é um assessor. Né? É um assessor verdade. Das crianças. Então, assim, é uma oportunidade que eu agradeço muito você dar. Então, quando eu me falo como assessor, eu me sinto bem com isso. Muito bem. E obrigado por dar a oportunidade de eu ser assessor. Obrigado por dar a oportunidade de eu ser professor. Né? É algo que eu já fiz muito na minha vida e que eu gosto de fazer hoje. Realmente acho que a gente tem muita gente para conversar, para falar. Sim. Mas eu gosto dessa admiração que eu tenho por você e da pessoa fantástica e... Não tenho diagnóstico para isso, mas com certeza superdotada. Não tenho diagnóstico para provar isso, mas o meu sentimento é esse. E admiro muito você. Agradeço muito pela nossa oportunidade de conversar aqui. A gente já estourou o tempo que a gente tinha previsto para falar, mas eu acho que esse final é muito importante, de dizer que te admiro muito. Gosto muito de trabalhar com você. Gosto muito que a educação seja um projeto de vida, porque a educação foi o nosso projeto de vida. Eu cresci por causa da educação, você cresceu por causa da educação, e a educação tem que ser o nosso projeto de vida também.
Então, eu queria muito finalizar com isso, que a educação é um projeto de vida maravilhoso e eu tenho muito orgulho de poder participar dele de alguma forma. Agradeço demais você. Eu também. Obrigada. E até o próximo. Obrigado.